Olá, querido jovem, aqui quem fala é o pastor Claudemir e estou passando aqui para responder uma pergunta feita pela Conjob. Por que estudar a doutrina dos anjos? Bem, a doutrina dos anjos também é conhecida como angelologia ou angiologia, dependendo da literatura. E nós estudamos a doutrina dos anjos porque ela faz parte da teologia sistemática e a Bíblia fala a respeito de anjos. Mas o que mais ou o que nós estudamos na doutrina a respeito dos anjos? Nós estudamos, por exemplo, se eles são eternos ou se eles foram criados. E se eles foram criados, quando foram criados? Quantos foram criados? Quantos tipos ou classes ou ordem de anjos existem? Nós somos guardados pelos anjos? Os anjos que caíram têm salvação? Aliás, quando eles caíram? Onde diz na Bíblia que eles caíram? E assuntos desse tipo nós estudamos em angelologia, doutrina dos anjos. Por que evangelismo? Porque Jesus mandou. Nós, enquanto servos de Cristo, devemos obedecê-lo e, nesse sentido, devemos fazer evangelismo. Devemos ir, devemos pregar, devemos discipular, devemos ensinar e, como igreja, batizar. Por que evangelismo? Porque somos testemunhas de Cristo. Porque Cristo nos fez algo maravilhoso. E isso eu digo em nossa própria vida. Por que evangelismo? Porque é uma bênção. E o Senhor Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando fazemos evangelismo, e quando estamos envolvidos na obra de evangelismo, sentimos a presença de Cristo. Por que evangelismo? Porque o evangelismo é a obra do coração de Deus. Eu sou Carlos Júnior, professor de evangelismo do Instituto Batista Missionário e obreiro da Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar. Um abraço, conjobianos. Olá, meu nome é Ademário, eu sou pastor no Templo Batista em Vila São José e faço parte do corpo de professores do IBM, Instituto Batista Missionário, lecionando a matéria de Teologia Sistemática para o primeiro ano. E a pergunta que me foi encaminhada foi: como pode Deus ser três em um? Bom, para responder, primeiro a gente precisa fazer uma afirmação. Não são três deuses. É um único Deus que a Escritura, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus nos revela. Ele é aquele que se revela em Êxodo 3,14, dizendo: eu sou o que sou. O grande eu sou. Porém, ele se manifesta, ele se apresenta através de três pessoas. E essas pessoas são Deus Pai, aquele que criou todas as coisas, Deus Filho, Jesus Cristo, aquele que, através da sua obra redentora, reconcilia todas as coisas a Deus Pai novamente, e Deus Espírito, aquele que faz a obra de selar o cristão, acompanhar o cristão e fazer as mudanças necessárias nos corações que foram resgatados por Jesus. Assim, nós podemos ter como base essa pergunta que foi feita: como pode Deus ser três em um? Que Deus abençoe você grandemente e que assim você possa continuar tendo esse desejo e vontade de aprender acerca de Deus. Olá, meus queridos! Eu sou o pastor Ebenezer Rodrigues e sou professor de homilética no Instituto Batista Missionário. Mas o que é homilética? Homilética, basicamente, é a arte de pregar sermões bíblicos. É a arte de pregar mensagens de Deus. É arte porque é feita, eu creio que até em tom de poesia, na medida em que as palavras são escolhidas, na medida em que as ideias são organizadas de uma maneira lógica, inteligente, inteligível. Essa matéria de homilética ensina o aluno como descobrir em um texto bíblico as verdades eternas e preciosas de Deus. Ensina a organizar essas ideias de uma maneira lógica, de uma maneira organizada, de uma maneira a que esse sermão possua uma unidade de assunto, uma harmonia no seu assunto. Essa matéria ensina
como organizar elementos fundamentais de um esboço, como uma tese, como uma proposição, como uma frase de transição, como escolher os pontos, os tópicos, como avaliar o que deve ser dito e não dito. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, essa matéria não é uma matéria eminentemente técnica, mas nós aprendemos na homilética a necessidade de dobrar os joelhos e buscar a Deus, em busca de iluminação, de perguntar ao Senhor, o dono da igreja, que mensagem Ele quer que nós transmitamos. A homilética nos ensina, nos desafia a ter um equilíbrio entre a biblioteca, entre a intelectualidade e o altar, a vida que se coloca nas mãos de Deus e se deixa usar, que busca em oração incessante e piedosa a graça de Deus para saber o que Ele deseja que o pregador fale e efetivamente, na hora da transmissão da mensagem, a unção de Deus para fazê-la da maneira como agrada a Deus. Porque nós sabemos que toda ação sem oração é presunção. E por isso a necessidade desse equilíbrio entre a arte, entre a técnica, mas também a unção, a dependência de Deus, a busca do Senhor naquilo que é necessário para que nós possamos transmitir a palavra. Portanto, a homilética trata dessas questões e ao final de 3 anos, porque a partir do 2º ano nós começamos a estudar 2º, 3º e 4º ano, o aluno ao final do curso terá a capacidade de pregar, de ensinar, mantendo a excelência, mantendo a dependência de Deus e sendo um arauto de Deus nesse tempo tão difícil, nesse século tão complexo, mas que precisa ouvir que só Jesus Cristo salva de uma maneira inteligente, de uma maneira contextualizada, mas sem tirar a essência, sem manchar a palavra de Deus, de fato buscando nela, e somente nela, e tirando dela a verdade eterna do Senhor. E quando isso acontece, aquilo que ocorreu lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro pregou aquele sermão extraordinário, e as pessoas, ao ouvir aquela palavra do Senhor, do céu, disseram: que faremos nós? E Pedro pôde dizer a eles: arrependei-vos. E essa geração atual precisa de arautos de Deus que vão a eles, no poder de Deus, na unção de Deus, e sendo embasados na palavra e com sabedoria para expô-la, e dizer a essa geração: arrependam-se. E na dependência de Deus, ver as pessoas respondendo: que faremos? O que é necessário? E que seja assim, que vejamos homens se levantando com esse propósito, mulheres, porque haverão de expor a palavra a outras mulheres, que nós possamos ver essas pessoas colocando-se nas mãos de Deus e também procurando manter sua ferramenta pessoal através das técnicas, das dicas, do estudo, da leitura, do treinamento, da prática, colocando-se nas mãos de Deus e vendo Deus as usar de uma maneira extraordinária. Um forte abraço, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe.